Olá, estudantes do 8º ano, professores, pais, responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e hoje o nosso professor convidado, professor moderador, é o Mauro, mas não é o Mauro Farias, é o Mauro Marcel. Ele vai estar aqui. Tudo bem, professor Mauro? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, professora Silene, tudo bem? Tudo bem com vocês, participando da nossa aula, bacana. Vai ser um prazer receber as interações de vocês, estar aqui participando, interagindo. Estou ciente de que haverá muitas e muitas participações, porque a aula está maravilhosa. Eu dei uma olhadinha antes, está muito boa. Sim, professor Mauro. O 8º ano, os alunos participam bastante, assim, os professores têm trazido as respostas. Embora nós tenhamos esse contexto que já voltaram alguns para a sala de aula, né? Aqueles que estão aí assistindo sempre participam. E é isso mesmo, tragam suas dúvidas, questionamentos, que nós estamos aqui para ajudá-los no que for possível, né? Na medida do possível, né, claro, professor Mauro? Então vamos lá ao título da aula. O título da aula é Vamos modalizar? Então aí é uma pergunta. Nós vamos modalizar hoje e na sequência temos os objetivos e as habilidades, no caso o objeto de conhecimento. Na aula eu sempre trago aí o número das habilidades, as referências e no final do slide sempre tem a habilidade ou as habilidades na íntegra. Aí o professor Mauro fará a leitura do objeto de conhecimento, dos objetos e do objetivos. Aula Vamos Modalizar, excelente título. Objetos de conhecimento, morfossintaxe, modalização, fono e ortografia. Objetivo da aula, conhecer o termo modalização do discurso, aferindo sua importância durante o processo de produções textuais. Nós falamos bastante sobre a questão dos modalizadores, então o 8º ano eles estão excelentes, são craques nisso, já sabem tudo. Então vamos só fazer hoje uma revisão sobre a questão dos modalizadores. Essa atividade está no caderno de vocês, na página 19, com algumas adaptações. Então a primeira pergunta, 8º ano, o que vocês se recordam, o que você recorda sobre os modalizadores? Eu vou dar 1 minuto e meio porque eu quero muitas participações. Então vamos lá, o que você sabe, o que você recorda sobre os modalizadores? Estamos aqui, assunto importantíssimo, os modalizadores de discurso, né? O que eu posso dar a minha contribuição, professora Silene, é que tem a ver com adequar o discurso à função que queremos dar ao texto. Ou seja, o que eu quero dizer, da forma que eu quero dizer, adequar as palavras ao contexto certo. Tem a ver com isto? Perfeito, isso mesmo. Modalizador nós vimos bastante aqui, que é muito mais do que só a escrita ali no contexto. Se você estiver na fala, a entonação vale também. Por exemplo, eu falo assim, hoje o dia está bonito. Então eu posso fazer como uma interrogação ou mesmo uma exclamação. Hoje o dia está bonito. Então até a entonação é válida na parte modalizadora. Assim, por exemplo, esta aula é nossa. Nossa!
Nossa! Então, ó, a entonação já mudou o discurso, modalizei a minha fala. Isso mesmo. Então, assim, nós vimos muito isso e agora vamos fazer essa revisão. Então, no contexto aí, esse quadro que vai aparecer na tela, vocês têm aí no caderno de vocês. É o primeiro quadro com uma forma de lembrete, uma forma de estudos aí. Então, para relembrar, então Sim. vamos conhecer modalizar. Modalizar é marcar, né, um enunciado com um elemento. Pode ser uma palavra, uma expressão, uma entonação, etc. Como eu falei, vários elementos. Até mesmo na conversa seria a expressão corporal, tá? Então, através de todos esses elementos, nós colocamos então a nossa atitude e dá para saber também a opinião sua e do outro. Então, aí tem a definição do dicionário Primeirã, quando foi acessado, e vem especificamente sobre modalizadores do discurso. Por que falamos do discurso? Porque no discurso é a fala, é a explicação que vem a opinião, uma reflexão, uma intenção, as ideias, o ponto ou os pontos de vista, sentimentos e crítica. Então dá para saber como que a pessoa se sente ou o que ela quer que você leve a pensar ou mude o seu pensamento. Entra na parte até mesmo que falamos bastante no debate sobre isso. Aí nós temos a modalização epistêmica. Essa palavra parece complicada, mas nós vamos ver com muita calma. Então, epistêmica, essa modalização, ela expressa uma avaliação de valor. Mas esse valor de verdade, o que eu digo valor de verdade? É que a pessoa acredita naquilo e as condições de verdade de acordo com o que a pessoa tem. Então, vamos pensar o seguinte, quando eu falo de epistêmica, está ligado ao subjetivo, o que eu acredito como verdade, nessa parte sobre o conhecimento daquele assunto, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho mais e pode falar. Não, por exemplo, eu acho tal coisa, eu acredito em tal coisa. Por exemplo, olha, você gosta? Ah, eu acho que é bom. Ou eu falo, é bom. Então é naquilo que eu acredito que seja verdade, naquilo que eu tenho uma leve noção. Algo Isso, assim. tudo de acordo com a sua vivência. Ah, você fala assim, professor, salada de brócolis é gostosa. Você vai falar assim, eu gosto, eu acredito que sim. Isso vai na questão epistêmica. Ou então assim, olha, sai. você deve comer salada de brócolis, ou você tem que comer salada de brócolis. Aí já está obrigando, né? Tem então, que você comer. deve... Seria bom que você... Estou modalizando o meu discurso. Ótimo. Então, nessa questão daqui, nós vemos a situação que você procura falar de acordo com o que você sabe, de acordo com o que você já viveu. Entendi. Aí na tela, o próximo modalizador aí. Na parte deutônica, refere-se à obrigação, aos princípios. Esse aqui é específico. Eu costumo falar que na parte deutônica, nós pensamos mais na questão da ética e da moral. Por exemplo, é obrigatório a pessoa parar quando está dirigindo, você lá, está no seu veículo, você parar quando tem o sinal vermelho? Você é obrigada a parar? Sim. Mas você tem que parar, e se você não quiser parar? Aí é um problema. Porque aí envolve não só a minha vida, envolve de outras pessoas, né? Então, na parte aqui, nós vamos falar a questão que é obrigatório, tem leis sobre aquela situação, porém, a pessoa pode ou não parar no sinal vermelho, mas nós sabemos que é obrigatório. E há consequências, né? Exatamente. Sérias. Aí entra na questão dos deveres, entra na questão dos princípios, da moral. Então, nós vamos falar também sobre essa questão. E o último, que tem aqui a modelização afetiva. Na parte afetiva já fica clara, né, de relacionamento, dos seus sentimentos, da parte da emoção, que você pode também levar a pessoa a pensar, ou você busca pelo emocional, ou a questão ali busca você falar assim, nossa, será que a pessoa realmente foi emotiva? Como que está o modalizador naquele momento? Então, essa aí é a questão. Sabendo que nós temos esses tipos de modalizadores, eu coloquei aí alguns exemplos. Então, vamos lá contextualizar na tela novamente para vocês. Então, vou ver se o Mauro consegue fazer a leitura. Sim, claro, contextualizando. Antes a professora Iracema participando conosco, falando que é multa gravíssima passar no sinal vermelho. Excelente, professora. Gravíssima. Vamos lá. A modalização do discurso refere-se às expressões que o enunciador utiliza para comunicar-se com o interlocutor. Por meio da modalização, podemos reconhecer opiniões, julgamentos, instruções, provocações e o efeito de sentido que o enunciador pretende produzir. Veja os exemplos. Letra A. É possível que chova no feriado. Suposição. Letra B. É necessário que chova no feriado.
necessidade. Letra C, deve chover no feriado, possibilidade. Muito bem. Aí, deixando o próprio exemplo que está na tela, quando eu digo é possível que chova no feriado, é uma suposição, eu não tenho certeza. E também pode ser uma possibilidade. Eu não anotei, deixei para falar aqui com vocês na aula. Do mesmo momento, nós podemos pensar aqui como uma possibilidade, tá bom, gente? Isso aqui é uma possibilidade também. Opa, gente, a caneta aqui não está muito boa hoje, não. Mas assim, vou escrever eu Tá falando, ótimo. né? Possibilidade. É necessário que chova. Aqui, nesse necessário, também dá a ideia que como fosse algo que precisa acontecer, algo que é necessário. Então, é necessário, uma necessidade. E essa brincadeira que eu coloquei, é possível que chova? Se você coloca aí uma interrogação, muda o sentido. Se eu coloco aí mais uma afirmação, depende ali, muda aí, enfatiza o contexto. E na última, deve chover no feriado. Também é uma possibilidade, é uma suposição, uma hipótese, até mesmo uma dúvida. A pessoa pode usar ali de acordo com o contexto. É isso que nós iremos ver com bastante calma. Isso é importante, professora, só me intrometendo nessa Sim, explicação. ótimo. Quando eu também sou professor de língua inglesa e quando a gente estuda inglês, das coisas mais difíceis quando a gente aprende um outro idioma, inglês, no meu caso, é essa parte. Porque como nós não conhecemos muito do vocabulário, a gente acaba dando a entonação errada no lugar errado. Por exemplo, você fala é preciso, mas você fala alguma coisa sem a entonação. E aí você não passa a informação. Então, quando a gente sabe o idioma, a gente está lendo com adequação, quando a gente está lendo de maneira correta, a gente sabe onde modalizar, onde, olha, é preciso que chova, né? Precisa fazer tal coisa. Então, é muito bom saber, porque envolve não só a leitura e interpretação, como a própria interpretação do texto. Em outro idioma, isso fica muito expresso. E é o nosso idioma, né? Exato. Então, assim, eu vou na sequência mostrar um quadro para vocês. No quadro que vocês têm aí no caderno de vocês, no caderno do aluno, já começa lá com o modelizador, o epistêmica, né? Tem a questão da verdade. E eu vou falar o seguinte, é verdade o que realmente, essa palavra ali, ó, realmente em qual sentido? Isso vai depender muito. Se você está falando, será que realmente hoje vai chover? Então, normalmente, se tem uma interrogação, não é certeza. Realmente vai chover ou irá chover. Então, estou tendo uma afirmação. Eu coloquei e deixei esse quadro para vocês pensarem com cuidado sobre a questão, principalmente dessa primeira palavra aí, realmente, tudo bem? Se vem que e se ou uma interrogação, não é uma marca de afirmação, tudo bem? Então, tá lá no quadro de vocês, é só para facilitar o entendimento. Então, professora, você falou 3 palavras diferentes aí. Então, foi epistêmica, deôntica e agora vamos falar sobre asseverativos. O que é isso, pelo amor de Deus, Mauro? Me ilumina, por favor. Então, asseverativos são as afirmações. E lembrando, afirmações não precisam ser sempre positivas, elas podem ser no modo negativo. Asseverativos, então, são as afirmações. No quadro aí eu coloquei para vocês, para facilitar, nós vamos entender um pouquinho mais desse quadro. Então, as afirmações, né, no caso aqui, que concorda com o conteúdo, palavras que indicam o contexto de concorda com tudo que foi dito. Vamos lá, são as palavras realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, certo, lógico, sem dúvida, claro e mesmo. Tudo bem? Então, assim, quando você, no decorrer de um texto, você verifica que nós aparecemos esses aí, nós até falamos assim, professor, é advérbio, é adjetivo, o que são? Terminado em mente. Nós falamos bastante sobre isso. O que é? Até se vocês puderem responder aí, para ver se vocês sabem. Então, nós vimos essas palavras ou expressões, elas indicam, então, que concorda com o que foi dito. O Mauro falou que hoje nós teremos aula de português. Realmente teremos aula de português. Então, estou confirmando, afirmando, tudo bem? Existem algumas marcas que elas não dão total, vamos dizer assim, nós falamos com quase certo, embora esse termo quase certo não é utilizado, né? Mas ela não passa uma segurança, você deixa ali na dúvida. Normalmente eu uso o termo dúvida, né? Ela não passa uma certeza. Então, são esses termos aí que aparecem para vocês. Vou colocar na tela. Talvez,
possivelmente, provavelmente, eventualmente e assim. Então, são termos que podem aparecer nas redações ou no seu texto, até mesmo no dia a dia, que não dá certeza sobre o ocorrido. E agora, as marcas, né, asseverativas ou as afirmações que são negativas, que discorda do que você ouviu, tá? Ou discorda do que você leu. De jeito nenhum. De forma alguma. Então, toda vez que tem essa questão do não dentro do contexto, você não está concordando com o que foi dito, tudo bem? E os delimitadores, que pode falar de um lugar específico, por exemplo, nós estamos falando sobre previsão de tempo. Aí eu tenho certeza, porque eu li no jornal, hoje não chove de jeito nenhum, mas choverá em tal região, de acordo com tal informação. Se eu falo em tal local, eu estou delimitando um local específico. Se eu falo de uma geografia, eu estou falando também de um local específico. Então, são algumas palavras que deixam claro qual é o local que vai acontecer. Beleza? Ou uma região, ou uma pessoa. Então, são os delimitadores. E esses aqui que são intersubjetivos, que entra mais na parte afetiva. Por que nós colocamos assim a parte afetiva? Porque muitos discursos, ele busca o emocional, busca puxar para a emoção. Você já leu alguma coisa assim que tem uma manchete, alguma coisa que chama atenção por conta do discurso, Mauro? Sim, tenta querer convencer a comprar uma ideia, a aceitar uma certa informação, a comover, e não só notícia, né? Arte, cinema, né? E quando se mistura tudo isso, fica tudo meio confuso para interpretar. Então é bom a gente perceber o modelizador, de que forma ele está querendo chamar a nossa atenção. No caso de uma notícia, o modelizador não deveria ser afetivo, né? Então, quando é afetivo, ele está querendo caminhar por um outro lado, provar uma ideia, o que não é a função do jornalismo. Isso, mas algumas vezes também pode acontecer de usar o afetivo num contexto geral, que mostra também uma empatia com a pessoa. Verdade. Pensa numa tragédia, uma coisa horrível acontece. Infelizmente. Infelizmente. Então a pessoa se coloca ali no lugar, né, como humano, como ser, né, fala assim, olha, lamentavelmente. É a mesma coisa quando você vai dar uma notícia triste, né, infelizmente, né? Verdade. Então nesse contexto podemos, né? Perfeito, né, lembrar desse contexto. Eu pensei por outro lado, verdade. É legal, é bom ouvir, né? Porque a gente tem outras interpretações e vamos somando aqui. Mas, lamentavelmente, infelizmente, meus sinceros, né? Pesos sobre esse contexto. Então, é bom lembrar que às vezes pode ser utilizado nesse contexto, quando você se compadece de modo geral ali com o fato, beleza? Então, vamos às atividades. Acho que já. Vou ler só aqui a parte afetiva para vocês lembrarem aí, para não pular. Vamos lá. Francamente, sinceramente, lamentavelmente, estranhamente, felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente. Então, são palavras que estão mais para o lado afetivo. Então, aconteceu... Desculpa interromper, professor, que sempre coloca o narrador na cena, né? A opinião do narrador. Por isso que eu falei, é interessante a gente perceber onde está a voz do narrador, né? Porque pode ser empatia e pode ser um direcionamento. Exato. Então, nós vimos bastante isso. É até importante, principalmente nos artigos, nós vimos artigos de opinião, artigos de divulgação científica, como que está essa questão do modalizador. Se você está usando, sinceramente, mas até quanto que é o sinceramente? O sinceramente é algo que você não consegue medir do outro, né? O que é o sinceramente? Sinceramente do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, então não tem como você saber especificamente do fato, tá? Então, pensa nisso, por que é subjetivo? Porque é algo da pessoa, você não consegue medir ou entender até que nível é a sinceridade da pessoa, tudo bem? E quando é lugar comum, por exemplo, uma tragédia, sinceramente, a gente está comovido. Nossa, certeza, né? Agora, quando é em outro momento, quando for uma tentativa de levar por um lado, provar uma ideia que não tem a ver com, sei lá, uma tragédia, como o professor deu o exemplo, perfeito. Bom, nós temos aí uma atividade, vou colocar na tela aí para vocês. Então, observe a sequência das frases abaixo e note se há alguma diferença. Teremos, mas aí perceba, olha o contexto da situação para vocês saberem sobre a frase. Primeiro contexto. Bom, em razão do trabalho desenvolvido pela autoridade judicial naquela comunidade, após ter deixado a função, era comum ouvir comentários como, nós temos aí 3 frases. É necessário que o juiz volte.
É obrigatório que o juiz volte. É certo que o juiz volte. Dessas 3 frases aí, você consegue explicar qual é o contexto? Qual a interpretação que você consegue dar sobre essas 3 frases? Então, eu vou dar 1 minuto e meio para você enviar o sentido de cada uma delas. Então vamos lá, em razão do trabalho desenvolvido pela autoridade judicial naquela comunidade, após ter deixado a função, era comum ouvir comentários como? Bom, comentários. Então tinham 3 tipos de comentários, 3 tipos de pessoas com opiniões diferentes. A primeira falava, é necessário que o juiz volte. Esse tipo de pessoa quer o quê? Ele está falando da necessidade, olha, um juiz aqui faz falta, então é necessário que ele volte, né? Está falando dessa necessidade. Fechou? É obrigatório que o juiz volte. Ele está falando de outra coisa, né, professor? Está falando que, olha, não só é necessário, como tem que ter um juiz. Sem juiz não há lei, então tem uma obrigação. Ou seja, há não só necessidade, como existe algo legal que tem que ser feito. A obrigação de ter um juiz aqui. E é certo que o juiz volte. Neste caso, tirou a dúvida. Olha, eu sei que é necessário, eu sei que é obrigatório. Olha, calma, relaxa. É certo que ele vai voltar. Estou dando uma certeza aqui. Fechou isso? Exato. Então, quando eu falo é certo que o juiz volte, então eu tenho certeza que ele voltará, porque ele tem que cumprir a anterior, né? A obrigação dele legal. Dentro daquele contexto, tudo bem? E se eu tivesse uma interrogação, aí já não seria uma certeza, tá? É certo que o juiz volta? É certo que o juiz voltará? Isso. Como assim? Então, se eu faço uma pergunta, aí já não é uma certeza, eu tenho uma dúvida, tá? Uma hipótese, uma sugestão até, certo? Será? Então, eu posso mudar dentro do contexto. É isso que eu pedi na última aula para vocês brincarem. Mudar a pontuação, ao invés de colocar uma interrogação, coloca também uma exclamação, tá? Muda o contexto do verbo, vocês terão aí outras formas de modalizar, tudo bem? Perfeito. E a próxima questão, também muito tranquila. Essa aqui já vai entrar um pouquinho naquele contexto que eu falei do afetivo. Olha, após o resgate realizado pelos bombeiros, as pessoas ficaram a comentar. Eu sei que o homem não estava bem. B. É certo que o homem não estava bem. C. É claro que o homem não estava bem. D. Realmente, o homem não estava bem. Então, o que você consegue entender sobre essas questões? Aí eu vou dar 1 minuto também. Após o resgate realizado pelos bombeiros, as pessoas ficaram a comentar. Bom, o que quer dizer cada frase, professora? Vamos lá. Eu sei que o homem não estava bem. Bom,
uma certeza minha. Então, eu sei, você sabe, mas é algo seu. Ficou bem claro. Eu sei que o homem não estava bem. Então, eu vi a situação, provavelmente, vamos pensar no contexto. A pessoa viu o resgate e acredita que a pessoa não estava bem. Aí, outro pode comentar, é certo que o homem estava bem, então já... Não, no caso, não estava, né? Eu não falei, estava. eu afirmei, eu acabei levando eu, desculpa. Isso. Então, é certo que ele não estava bem. Então, de acordo com o que ela imaginou, ouviu ali o estado, acredita que não estava bem. Eu vi as feridas, né? Isso, viu todo o contexto, as feridas, isso mesmo. O Mauro é bom, eu gosto do Mauro, que o Mauro vai pela minha imaginação também, história, né? Pode inventar história. Claro como eu não estava bem. Não, nossa, é claro. Então já... Aquele tipo de acidente? Não. Já afirmou ali, é claro. Então é óbvio, eu tenho certeza. Então eu poderia até mudar. É claro, é óbvio, eu tenho certeza. Certamente o homem não estava bem. E o outro, realmente o homem está bem. Ele também dá uma certa certeza, mas ali muda o contexto. Mas eu já pego esse contexto da última frase, professora, como assim, olha, eu acho que eu vi, quando o cara fala, realmente, o homem não estava bem, ele tem alguma informação que eu não sei. Talvez ele tenha uma informação privilegiada. Aí que tá. Eu também pensei, eu esperei você falar sobre isso, porque realmente o homem não estava bem. Então, ele provavelmente tem algo a mais que os outros ali que falou, eu sei, é certo. Essa pessoa provavelmente tem uma informação a mais. Era isso que eu ia comentar. Parece que ia falar do doutor, do bombeiro ou do médico. Muito bem, gente. Na sequência, eu deixei um quadrinho que eu montei para vocês procurarem essas palavras complicadinhas aí, epistêmica, e outras mais, eu não vou falar quais são, estão aí, ó, deutônica e afetiva, para vocês procurarem no quadro, facilitar aí, deixei a resposta, mas não é para vocês verem, tá? Aí, o que nós fizemos hoje? Falamos a questão dos modalizadores, do discurso e a questão do efeito de sentido. Muito obrigada, Mauro, obrigada, produção, e até a próxima. Muito obrigado, professora, excelente aula.